O BNews 19 horas ouviu economistas sobre as medidas anunciadas pelo governo federal. As tarifas de importação de alguns alimentos serão zeradas, numa tentativa de conter a alta da inflação. A isenção do imposto para o grupo de alimentos deve ter um impacto limitado para conter o aumento de preços. A avaliação foi feita por economistas ouvidos pela TV BNews e um dos principais motivos é que grande parte dos produtos anunciados já são produzidos no Brasil. Vai ter um efeito prático muito limitado, ainda que se reconheça a boa intenção do governo. Primeiro, porque o Brasil é o maior exportador mundial de vários desses produtos. A gente exporta mais que qualquer outro país: café, açúcar, milho, carne de boi, carne de frango. Então, o Brasil é o país que gera excedente para que outros países possam comprar e assim baratear o preço. Na medida em que nós estamos sofrendo essa alta de preços, não existe no mercado internacional uma oferta tão grande de produtos a ponto de baixar o nosso preço. É necessário observarmos com muito cuidado essas medidas. E também que foi feito por um pequeno grupo de alimentos. Ideal seria se o governo analisasse primeiro a questão da tributação dos alimentos em território nacional e pudesse fazer um pacto aí junto com os governadores, para que os governadores também fizessem essa medida de reduzir a tributação sobre os alimentos. E essa é uma medida que já foi adotada pelo governo Lula e outros governos petistas em outros anos, e ela tende a ser polêmica, ainda que tenha sido negociada com os setores que vão ser afetados. Ela é polêmica e ela envia uma mensagem bastante preocupante do governo brasileiro para o empresariado nacional. Os produtos que terão a alíquota zerada representam apenas 1% do total importado pelo país e, em alguns casos, o Brasil é, inclusive, o líder mundial de vendas. O açúcar, por exemplo, no ano passado, o produto representou 5,53% das exportações e apenas 0,4% das importações. No caso do café, um dos grandes vilões da inflação, a diferença é ainda mais acentuada. A participação do produto nas exportações brasileiras chegou a 3,36% no ano passado. E nas importações? Praticamente nula, 0,0004%. Ou seja, zerar a alíquota de um produto que o Brasil praticamente não importa não vai representar quase nada no preço que vai para o consumidor. Uma saca de café era comercializada em novembro a R$ 1.300. Essa mesma saca de café hoje é acima de R$ 2.300. Então imagina para um dos nossos associados, como um exemplo aqui, que industrialize 100 sacas de café por mês. Em novembro ele pagou R$ 1.300, hoje é R$ 2.400, R$ 2.500. Ele conseguiu transferir apenas parte desse aumento para o varejo supermercadista. Então, o impacto que a indústria recebeu, ele na verdade é muito maior do que o que efetivamente ela transferiu para o varejo. Outros itens que terão a tarifa zerada, como óleo de girassol e sardinha, já têm um peso pequeno na inflação. O imposto de importação é pago por empresas que atuam no Brasil e compram produtos do exterior. Com a retirada dos impostos, o governo federal espera que essas companhias consigam comprar produtos com preços mais baixos, aumentando assim a concorrência com o que é produzido aqui no Brasil, numa tentativa de barrar a alta na inflação. A gente lembra que o aumento no preço dos alimentos é um dos grandes motivos para a queda de popularidade do presidente Lula. Mas para economistas, a alta nos preços só será contida com o comprometimento fiscal do governo. Enquanto o Banco Central sobe os juros para tentar conter a inflação, o governo federal ele expande o seu gasto, né? E você acaba gerando uma pressão. Então é como se de um lado tivesse uma pessoa jogando gasolina e a outra tentando assoprar para apagar um incêndio. E qual que é o problema disso? O problema disso é que, na prática, ao subir os juros do Banco Central, e ele tem que subir os juros para conter a inflação, porque é um instrumento de política econômica que você usa para conter a inflação, você acaba prejudicando novos investimentos, que poderiam gerar, por exemplo, uma expansão da oferta. O povo acaba pagando muito caro,
sempre em cima do consumo de produtos básicos, né? E esse ano mesmo teve um projeto de zerar os impostos sobre os produtos da cesta básica, projeto do governo, e que foi vetado pela oposição. É importante que o consumidor tenha consciência disso, dos movimentos políticos em relação aos impostos, ao controle dos preços, para poder tomar melhores decisões na hora de escolher o seu representante. Faz sentido que essa tenha sido uma das medidas que tenham sido apresentadas pelo governo. Por outro lado, essa medida ela envia um sinal negativo para o empresariado, principalmente aqueles que produzem os gêneros alimentícios que vão ser agora beneficiados por essa redução do imposto de importação, porque isso reduz o estímulo à produção nacional, porque vai aumentar a competição do produto brasileiro com o produto importado. Isso para o empresário é ruim.